Senhor, povo de Deus. Até aqui Deus nos ajudou e nos sustentou. Se não fosse a mão do Senhor, nós não estaríamos aqui. E eu creio que hoje, nessa noite, o Senhor tem resposta para a tua vida. E o Senhor me deu uma palavra que se encontra em Marcos 8, versículo 22, que diz assim: depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Então Jesus cuspiu e passou saliva nos olhos do homem e pôs a mão sobre ele e perguntou: você está vendo alguma coisa? E o homem disse: vejo pessoas e elas parecem árvores andando, mas estão andando. Jesus pôs outra vez a mão sobre os olhos dele e dessa vez o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: não volte para o povoado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui que os discípulos, juntamente com Jesus, chegaram a um povoado. E Jesus não cura este cego dentro do povoado. Jesus cura este cego fora do povoado. Muitas das vezes, Jesus vai nos tirar de ambiente para operar em nós o milagre que nós esperamos. Muitas das vezes é necessário o Senhor nos reposicionar em lugares diferentes, porque aquele lugar não suporta o que nós iremos carregar. E a ordem de Jesus é bem clara. E que ordem é essa? Não volta mais. Não volta mais. Vai para casa. Se Jesus dá essa ordem falando para ele, de fato existia algo. Tem lugares que quando Deus nos tira, ele não quer que nós retornemos a ele. Então, se o Senhor lhe tirou de algum lugar, não retorne para onde Deus lhe tirou. Não volte para onde Deus lhe tirou. Porque tem lugares que Deus nos tira para operar em nós aquilo que naquele lugar não comportava o que Jesus ia fazer na nossa vida. Tem mesa que Deus nos arranca. Não é para nós ficar tristes. Não é para nós ficar se questionando. É para nós entender que chegou o tempo em que Deus está nos movendo espiritualmente. E nós não podemos nos embaraçar e nem perder tempo com aquilo que vem para tentar nos parar de alguma forma. E quando Jesus nos arranca, quando Jesus nos tira, é porque ele quer nos levar para algo muito maior. A cura poderia ter acontecido lá dentro, mas não aconteceu. O Senhor sabe o que cada um carrega no coração. O Senhor sabe o que cada um carrega dentro de si e quais são as intenções. Existe uma ordem da parte de Deus. E hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: não volta para ambientes que eu já te tirei. Não retroceda, não volte. Você não vai regredir. O Senhor quer que você prossiga, que você avance, que você continue. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que o Senhor vai nos direcionar para lugares que Ele vai nos levar para crescimento, para evolução. E sempre quando uma porta se é fechada, Deus abre outra com um escape.
Aleluia. E Deus está falando aqui hoje, eu estou abrindo uma porta de escape. Aleluia. Quando uma porta está se fechando, outra está se abrindo. Se você for ler a Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 17, vai falar da seca. E vai falar que o Senhor fala com o profeta Elias, mandando ele ir para o riacho de Querite. Aleluia. Porque ali o Senhor tinha dado ordem aos corvos para alimentá-lo. Não era que o Senhor iria dar ordem, o Senhor já tinha dado a ordem. O Senhor nos direciona a lugares aonde Ele vai nos sustentar. Quando nós obedecemos a Deus, nós somos sustentados pela Sua palavra, nós somos sustentados por Ele. E se você estiver debaixo da direção de Deus, independente da crise ou do movimento interno, externo, Deus lhe sustenta, porque Ele é responsável pela palavra que saiu da boca dele. Então o Senhor diz: Elias, vai para o riacho, porque eu dei ordem. Ou seja, eu vou te sustentar no meio da crise, eu vou te sustentar no meio da situação. Era a direção de Deus para a vida de Elias. E o Senhor manda dizer para você: eu vou lhe tirar de lugar e vou levar para outro. E no lugar que eu lhe colocar, eu vou lhe sustentar. Aleluia. Eu vou estar com você. O Senhor lhe trouxe hoje aqui para você ouvir. Todo lugar que eu direcionar você para estar, lá a minha mão vai lhe sustentar. Lá a minha mão será contigo. Aleluia. E os corvos alimentavam Elias, louvado seja o nome do Senhor. Ei, o Senhor já tinha passado o endereço, aleluia, de Elias. E Elias só vive, aleluia, este milagre porque ele obedece. Se ele tivesse mudado a rota por conta própria, ele não viveria este milagre. Deus lhe trouxe hoje aqui para dizer para você: não altere a rota se eu não alterar. Não mude a rota se eu não mudar. Vá para onde eu ordenei, entre na porta que eu abri, porque o que eu estou mandando você fazer, eu me responsabilizo. Se levante da onde é para se levantar, saia da onde é para sair, porque sou eu que estou ordenando. E quando eu ordeno, aleluia, eu me responsabilizo pelos seus passos. Louvado seja o nome do Senhor.